Olá, turma, tudo bem com vocês? Desculpa lá pelo vídeo, né? 58 minutos, misericórdia, tá? Eu estava sem um cronômetro, aí eu me perdi no tempo, né? Aí eu não verifiquei, quando eu fui ver lá para salvar, eu, misericórdia, 58 minutos. Nem eu assisto vídeo de 58 minutos quando eu estou lá assistindo lá no Estratégia Concurso, meu Deus, 50 minutos. Aí eu assisto na velocidade 1.5, né? Mas vamos lá, tá? Dar continuidade. Desculpa lá, isso daqui vai ser breve, né? Estou com um cronômetro aqui, então eu vou contar para ver se não prolongo, beleza? Só finalizar essa primeira parte aqui de revisão, né? Tá revisando para vocês aqui algum conteúdo, né? Falar das partes mais importantes, beleza? Então, vamos lá, turma. Ó, que a gente estudou também lá no primeiro bimestre, né? Sobre o fator RH, né? E o sistema ABO. Né? A gente viu aqui que o sistema ABO é determinado por alelos múltiplos, né? Do A você vai ter aqui, né? O I mais o A, né? Que chama B, Izinho é quando tem O, né? Então, Izinho é o alelo A é B, e se tiver A e B junto, é o sangue A, B. Se tiver somente Izinho é o sangue O, ok? Já o fator RH, por uma herança simples, né? Com dois alelos, Rzão e Rzinho, beleza? Mas o que mais cai aqui mesmo é sobre o sistema ABO e do sistema do fator RH sobre o processo lá da esteatose fetal. Então, aqui, ó, uma curiosidade, né? Você pode ler aqui o que fato para o Brasil doar mais sangue, né? Então, você pode verificar. E aqui do sistema ABO, turma, como funciona, né? A doação de sangue. Você sabe que o O, né? Ele é o doador universal, porque ele pode doar para ele mesmo e também, né? Vai doar para o A, doa para o AB e doa também para o B. Então, o sangue tipo O, ele vai doar para todo mundo. Já o sangue AB, ele é considerado receptor universal. Ele recebe de todo mundo, mas só doa para ele mesmo, ok? Então, o AB, ele não doa sangue para o B, para o A e nem para o O. Lembre-se disso, né? Quando a gente estava estudando lá, long time ago, né? Inglês perfeito. Você viu lá que algumas pegadinhas colocavam, né? O sangue AB, ele vai doar o sangue para o A, né? Não, ele não doa sangue para o A e não doa sangue nem para o B. Já o A, turma, ele doa sangue para ele mesmo e doa sangue para o AB. A mesma coisa acontece com o B. O tipo sanguíneo B, ele doa sangue para o AB. Turma, no fator RH aqui, o que é importante a gente saber, né? Caso a mãe seja fator RH positivo, RH negativo e o seu primeiro baby, né, seu primeiro filho aqui seja RH positivo, o que que vai acontecer? Os anticorpos, né, do RH positivo saem, né, passam da placenta para a corrente sanguínea da mãe. O que que vai acontecer agora? Essa mãe, ela vai produzir o quê? Anticorpos, tá? Desculpa aqui, vou falar de novo para vocês. O RH, aqui, o que que vai acontecer? Vai passar, né, da placenta para a corrente sanguínea da mãe. A mãe, o que que vai acontecer agora? Ela vai criar anticorpos contra, né, o fator RH positivo. Então, ela cria, né, os anticorpos para destruir, né, esse fator RH positivo. Aí, turminha, ela já tem anticorpos. Caso ela venha engravidar, né, pela segunda vez, o que que vai acontecer? Os anticorpos, né, na segunda gravidez da mãe, os anticorpos saem da corrente sanguínea da mãe e vão lá fazer o quê, ó? Destruir, né, as células do bebezinho. Então, como ela cria anticorpos, o seu segundo filho vai ter problema, né? Pode nascer com icterícia, né? Processo lá de eristobrotose fetal e pode vir, né, a morrer. Ou então ficar com icterícia, né? Com grande quantidade de bilirrubina nas suas células, afetando o transporte de oxigênio e de nutrientes, tá? Então, o segundo filho dela, ele vai nascer, né, com eristobrotose. Então, como é que acontece? A mãe tem que ser negativa. Primeiro filho, positivo. E o segundo filho, ó, tem que ser positivo.
para que, né, os anticorpos que venham a destruir. Beleza? E aqui, turma, a gente tem, né, o genótipo, né, as principais características aqui, ó, genótipo, antígeno, né, e aglutinina. O sangue, né, o sangue A, aqui está os alélos dele, né, como ele pode apresentar, né, aqui o primeiro, ó, deixa eu mudar de cor, o primeiro aqui, ó, serve tanto para o A quanto para o B. Aqui você tem um sangue A puro, né, aqui você tem um sangue A, né, de forma heterozigótica, porque ele é A, mas ele tem característica do O. A mesma coisa aqui, ó, ele é B e tem característica do O. Aqui já é AB e aqui é o sangue O. Turma, aglutinina, né? Aglutinogênio, né? Antígeno. O sangue A, ele é tipo A, o sangue B é tipo B, o sangue AB ele é tipo A e tipo AB, o O não tem anticorpos, anti-B, anti-A e anti-AB, né? Por isso que o sangue O, ele vai doar para todo mundo, mas ele só recebe dele mesmo, porque ele tem tanto aqui, ó, anti-A e anti-B, então não tem como ele receber dos outros, tá? E diferente do sangue AB, né? O sangue AB, ó, ele não tem. Por isso que ele recebe de todo mundo, recebe do A, recebe do B, recebe do O. Lembre lá, turma, para fazer o cruzamento, né? Caso aconteça lá, um homem e tal, sempre ele vai colocar, você tem que vir lá desde os pais, né? Até achar esse casal. Mas geralmente eles vão colocar lá, turma, o pai, ele é A, né? Aqui, já vou colocar direto aqui no quadro, tá? Ele é A com O, né? Aí você coloca, faz aqui, né? Casa-se uma mulher do fator AB, né? Então, você coloca aqui, mulher era AB. Qual vai ser o tipo sanguíneo dos filhos desse casal? Você tem que verificar. Coloca aqui e B, né? Você pega o A com A aqui, né? Vai dar sangue A puro. Tá? Aqui, ó, sangue A puro. Parece um triângulo, mas é um A. Aqui, turma, vai dar o quê? AB, né? Vai dar AB. Então, ele teve o primeiro e segundo filho do sangue A, o segundo do tipo AB, e o terceiro, como é que vai ser? Vai ser um filho do tipo A, né? Porque o A é dominante sobre o O. E aqui ele vai ter um B, né? Então, quantos filhos ele teve? Ele teve 50% do filho com tipagem sanguínea A, 25% AB e 25% B, né? Só lembrar lá como ocorre aqui o cruzamento, né? Para fazer aqui a tipagem, para verificar aqui, né? Qual seria o tipo sanguíneo, né? Dos filhos, caso uma questão viesse, né? A pedir. E aqui tem uma questão, em um hospital, né? Havia 5 lotes de bolsas de sangue rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4, 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro, né? O anti-A e o anti-B. Os resultados obtidos serão descritos no quadro. Então, turma, ele usou o soro, né? Anti-A. Ele não está falando aqui, turma, ó, de aglutinina, ele não está falando de anticorpos, ele está falando de soro. Então, não vamos esquecer, professor, quando dá, se ele utilizou o anti-A, quer dizer que vai dar B. Não, turma, dá A. Ele não está falando aqui, ó, de aglutinina, de anticorpo, beleza? Então, vamos verificar aqui o que resultou. Ó. Ele mostra, né, os lotes, os volumes de sangue, o soro, né, que foi utilizado, se aglutinou ou não, né, se teve reação, e quantos litros de sangue eram para cada grupo sanguíneo. Então, o que ele mostrou aqui, ó, no primeiro lote? 22. O soro anti-A não aglutinou e aglutinou no B. Então, o que vai ser aqui, turma? Esse sangue, ele é do tipo B, né? Então, B você tem 22 litros. Aqui no A, qual foi aqui no A? No A ele colocou 25, aglutinou no A e não aglutinou no B. Então, aqui você tem A
né? Tem quanto? 25 litros. No 3, ele colocou 30 litros, né? E aglutinou tanto no A quanto no B. Quando aglutina no A e no B, é O ou AB? AB, né, turma? Então, aqui, AB vai ter 30. Agora, vamos lá para o próximo. 15, né? Aqui no 4, 15. Não aglutinou e não aglutinou. Então, o O não teve aglutinação. No O, você tem que... turma, aí tem que fazer, né? Caso você consiga fazer de cabeça, vai. Mas, geralmente, tenta ir especificando no lado, né, do exercício. E o último aqui, o 5, ele mostrou, né? 33 litros, não aglutinou e aglutinou no B. Então, você tem o B, né? Tem quanto? 33. Aí ele vai perguntar aqui no comando. Quantos litros de sangue eram do grupo tipo A? Ele quer saber. Bem tranquilo, ele pediu só do A. Aí você olha aqui, opa, 25. Onde é que tem 25? Letra B. Agora, se ele perguntasse do tipo B, aí você teria que somar, né? Quantos B eu tenho? Tenho aqui 33 mais 22. 33 com mais 22, 55, né? Se fosse o B, daria onde? A resposta letra E, né? 55. Mas como ele pediu o tipo A, é 25 litros. Essa questão aqui foi de boa, né? Ela acabou nem pedindo cálculo, né? Geralmente, tem algumas que elas colocam para calcular, né? Pegar um pouquinho mais pesado, né? Turma, aqui sobre células troncos. Quero falar para vocês aqui sobre células troncos, né? Que é a pesquisa, né? A gente estudou lá no sistema de desenvolvimento embrionário, nós estudamos um pouco sobre, né? Sobre a questão da embriologia, né? Também das células tronco, onde é que elas vão aparecer. Aqui nas células troncos embrionárias, eu tenho dois tipos. Eu tenho as células totipotentes e eu tenho as células pluripotentes. As totipotentes, elas vão aparecer lá na fase da módula. Já as plurispotentes vão aparecer na fase da blástula, né? Então, qual é a diferença de uma para a outra? É que as células as totipotentes, elas conseguem se diferenciar em tudo. Tudo quanto for tipo de tecido, célula originar tecido, célula, até estrutura de órgãos, elas conseguem, né? Anexos embrionários também. Já as pluripotentes também, ela tem capacidade de se desenvolver e diferenciar em vários tipos de células e tecido, menos do anexo embrionário. Professor, lembra lá do anexo embrionário? Acho que não vai cair para vocês. A parte lá de alantóide, córeo, placenta, né? Vitelo, né? Saco vitelínico, o âmino, ok? Então, as totipotentes elas têm capacidade de se diferenciar em células, tecidos e anexos embrionários. Já as plurispotentes, não. Elas não se diferenciam apenas em anexos embrionários. Em outras estruturas, elas já conseguem. E, turma, células adultas, né? São encontradas em diversos tecidos, como medula óssea, sangue, fígado, cordão umbilical, placenta, entre outros, né? Estudos recentes mostram que essas células, células tronco, né, tem uma limitação na sua capacidade de diferenciação, o que dá limitação à imitação de tecidos a partir dela. Então, elas não conseguem. As células adultas, como elas já passaram por um processo de diferenciação, aonde elas forem colocadas, talvez elas não consigam dar origem, né, naquele local, a determinado tecido lesionado. Então, as células do tecido, as células adultas, elas são mais limitadas no processo de diferenciação. Se eu tirei uma célula aqui, deixa eu ver, da medula óssea. Será que se eu tirei ela lá do tecido da medula óssea, eu vou conseguir dar origem a uma célula do fígado, tecido do fígado? Não, né? Tu vai ter que colocar ela aqui mesmo, ok? Então, ela não tem essa característica de diferenciação como células embrionárias, né? São células novinhas que ainda estão tentando se direcionar para o seu caminho, ok? Já aqui, mesênquimas, turma, a principal importância de células mesênquimais é atividade imunossupressoras, né? Principalmente aqui quando há doação de órgãos, né? Por que, professor, atividade imunossupressoras? O que é isso? Elas diminuem um pouco a
deficiência, né, do seu sistema imunológico, porque o seu sistema vai receber um órgão estranho, não é do seu corpo. Então, o seu corpo pode vir a rejeitá-lo. Então, o que acontece? Utilizam-se, né, células, utilizam, né, aqui imunossupressoras, que é para diminuir a atividade, tá, do seu sistema imunológico, para que o seu organismo consiga, né, receber este órgão, ok? Se você não se inscreveu, converse com seus familiares, né, e seja doador de órgãos, viu? Inscreva-se. É bem importante, tá? Lembre-se disso. Ela saiu, né? A professora Gracimaura, ela dava um colégio, aquela português da tarde. Ela é doadora de medula óssea vermelha e também a sua família, né? Ela, marido, os filhos também se inscreveram, né? Para ser doador de órgão. Até mandou me inscrever, só que eu nunca me inscrevi, né? Mas eu pretendo, vou me inscrever, sim. Não quero morrer ainda, né? Mas quem sabe o dia de amanhã. Na Terra, né? Viver por muito tempo ainda. Mas continua aqui, ó. Na década de 1990, células do cordão umbilical dos recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico, em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células se baseia em uma capacidade de multiplicação lenta, comunicação entre células, adesão de diferentes tecidos, diferenciação em células especializadas, reconhecimento de células semelhantes. Então, a resposta aqui, ó, como ele utilizou células do cordão umbilical, né, vi aqui, ó, células adultas, células do cordão umbilical, o que vai acontecer? Diferenciação em células especializadas, né? Elas vão se diferenciar em células aonde eles foram colocar. Aonde você pegou aquelas células tronco do cordão umbilical, aonde você colocar, ela vai se especializar naquela célula, porque ela já veio de lá, então vai se especializar naquela característica aonde você a colocou. Tirou lá, né, do cordão umbilical, colocou lá um tecido, ela consegue, né, ter essa capacidade de especialização. Célula animal e vegetal, turma, isso aqui cai bastante, vocês sabem disso, né? Mas nos exercícios que eu passei para vocês foram bem na parte lá de citologia, né? A gente teve uma revisão, né, sobre este assunto, né? Então, lembra aqui, tá só a principal informação, tá, turma? Aonde está o A, ó, porque é bem aqui, ó, né? O A, o V e o B, quer dizer, o A, animal, B, vegetal, né? E B, bacteriana. Ribossomo, principal função, síntese de proteína. Está presente, né, tanto célula animal, vegetal e bacteriana. Lembra, a única, né, o único organela celular presente nas células bacterianas, né, numa célula procariótica e eucariótica, é o ribossomo. Tá? Aqui, ó, retículo endoplasmático liso, síntese de lipídio, né, processo de desintoxicação, né, do nosso corpo, né? Tem bastante retículo endoplasmático liso no nosso fígado, né? Processo de desintoxicar, quebrar partículas tóxicas e ser eliminado. Célula animal e célula vegetal. Retículo endoplasmático, síntese de proteína, tanto animal como vegetal. Se colocar, eles não vão colocar ribossomo e retículo rugoso juntos. Por quê? Porque os dois têm a síntese de proteína, tá? E lembra que também, tá, turma, que o retículo endoplasmático rugoso, né, você encontra ele também lá nos testículos, né, porque também ele tem a síntese, né, de esteroides. Não, desculpa, é o liso, confundiu, tá? Lipídios, né, você tem esteroides, tá? O Golgi, secreção celular, né, processo de secreção, ele vai liberar a partícula, a enzima, ela sai dos retículos, manda para o complexo de Golgi, ele pega, empacota, transforma essa informação e a libera. Falou secreção, lembra, turma, palavra-chave do complexo de Golgi, secreção. Falou em secretar, lembre-se do complexo animal e vegetal, mitocôndria, síntese de ATP e herda da mãe, só da mãe, né? Que é o DNA mitocondrial. Lembre-se que a mitocôndria, ela tem DNA próprio, ela é autônoma dentro da célula. Ela funciona sem o núcleo mandar nela, ok? Ela tem DNA circular próprio. Mitocôndria, síntese de ATP, né? Produção de energia no nosso organismo. Você vai encontrar a mitocôndria tanto no animal como na vegetal. Cloroplasto, realização de processo fotossintético, né? Exercício da clorofila, e só em célula vegetal. Lisossomo, degradação
digestão intracelular, né? Que é a quebra, né? Processo de autólise e autofagia, né? Destruição de determinadas organelas e também a própria destruição. Lisossomo, só em célula animal. Perixomo, lembre-se lá, né? Degradação da água oxigenada, você vai encontrar tanto na vegetal como no animal. Vacúolo, né? Reserva de água e outras substâncias. Onde que você tem? Na vegetal, né? Por exemplo, lá, uma planta do cerrado, uma planta da caatinga. O seu vacúolo vai armazenar água, né? Para ela consiga sobreviver. Carioteca, a membrana, né? Que vai delimitar, é o que protege o núcleo. Ah, professor, a célula bacteriana não tem, não, ela não possui carioteca. Seu material genético está derramado no citoplasma. Parede celular, uma proteção rígida, rígida, né? Externa, tanto na célula vegetal como na célula bacteriana. Centríolos, né? Citoesqueleto, cílios e flagelo, que é para o processo de locomoção e também sustentação dessa célula, somente na animal. Membrana plasmática, né? Tem todas, que é a permeabilidade seletiva, né? Seleciona quem entra e quem sai desta célula. Então, lembra aqui da palavra-chave. Turma, ele vai colocar um contexto enorme lá, enorme, mas ele vai mandar a palavra-chave, ele tem que colocar, né? Síntese de proteínas, síntese de lipídios, né? Secreção celular, produção de energia, né? Ciclo de Krebs, tá? Fotossíntese, ele vai colocar. Quem é que mais cai aqui, professor? Retículo liso, retículo rugoso, complexo de Golgi, né? São que acabam caindo mais, que o Enem gosta. Essa questão que vocês já fizeram várias vezes, né? Ele vai perguntar que uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimiza a secreção. Opa, secreção, eu vi secreção bem aqui, ó. Golgi, secreção. De polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura pode ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados? Falou de novo, tá vendo? Ele vai ter que colocar a palavra-chave. Colocou a palavra-chave, tranquilo. Então, ele vai mostrar aqui, ó, linhagem 1, 2, 3, 4, 5. Aí está mostrando. Se você já sabe quem é que secreta é o complexo de Golgi, você só olha para o Golgi, né? Para o terceiro, né? O branco lá. A linhagem 1, 50, 2, 40, 3, 35, 4, 20 e linhagem 5, 15. E quem é que secreta mais? A 1, né? 50. 50, né? Secreções. Então, a resposta, letra A. Né? O processo de respiração, né? E também o processo fotossintético. Né? Como a gente estudou aqui sobre esse processo, então, a partir lá, se você está focado para o Enem, dá uma revisada, veja mais próximo lá a estrutura do ciclo de Krebs, né? Perto da prova, né? Então, aqui, ó, o que acontece, turma? O processo de respiração celular, a gente viu lá, né, que no ciclo de Krebs, né, e no ciclo da cadeia respiratória, o oxigênio, ele entra só no ciclo da cadeia respiratória, ele vai entrar lá no final, tá? Para ele ser consumido e acaba liberando uma quantidade de água. Então, o que acontece aqui, né, na respiração celular? A respiração celular, ela vai produzir CO2, né, que é retirado pelo metabolismo, né, e vai passar para a corrente sanguínea, libera uma quantidade de água e produz, né, energia. Tá? Mas essa energia aqui, ela fica onde? Na célula, né? Para ativar o metabolismo. Claro que pode passar também um pouco para o vegetal. Mas geralmente a energia ela fica aqui. O que vai passar mesmo para o vegetal? O que o vegetal precisa? Ele pega água, CO2, luminosidade, né, para realizar o processo fotossintético. A reação, né, do metabolismo do processo fotossintético é o quê? A liberação da glicose, né, como produto final, que vai ser transportado pelo floema, e libera uma quantidade de oxigênio. E esses dois serão aproveitados e irão reagir. Aqui, a respiração celular, ela precisa de glicose, né? Quebra a glicose para transformar em ácido pirúvico, né? E esse ácido pirúvico ele entra no ciclo de Krebs como, né, acetilcoenzima A. Ele vai rodando, vai perdendo carbono, o carbono é quebrado, vai liberando o ATP,
né? E esse carbono ele vai sendo mandado para fora, quebra, roda, né? E volta. E roda. O ATP, os hidrogênios que foram produzidos vão ser carregados, né? Mas com os elétrons passam para a cadeia respiratória. Manda os elétrons, o NADPH, né? Pega os hidrogênios, leva para a cadeia respiratória. Esses elétrons começam a passar, né, pelaquela cadeia e vão liberando mais energia, ok? E no final reage com a água e libera com oxigênio, desculpa, que libera água e produz, né, a quantidade de ATP, de energia que é para o nosso metabolismo utilizar. Aqui, toma a fermentação alcoólica em verdura, né? A glicose é convertida em etanol e CO2, tá? Então, geralmente, aqui, quando dá esse processo aqui, ó, de fermentação lática, leveduras, elas vão utilizar, né, para produzir etanol e CO2. Usado também para fazer pães, né, cucas e bebida, né? O pães, porque o CO2 faz com que a massa cresça, né? O carbono que vai fazer com que aquela massa cresça. Já a fermentação láctea, né, que é pelo lactobacilo, a glicose é convertida em ácido lático, que é usado para derivados, né, para a produção de leite. Então, fermentou, né, vai produzir lá, coloca, armazena e produz, né, um queijo, por exemplo. Tá? Meu avô, quando a gente ia para o terreno dele, ele mandava muito ficar chacoalhando lá a garrafa de leite, ele ficava lá meia hora sacudindo a garrafa de leite até fermentar, né, por bactéria. Fermentava e colocava no recipiente, deixava lá algumas semanas, transformava-se em queijo, aí ele ia vender para a feira e a gente não ganhava nenhum dinheiro, só cascudo. Beleza? Ah, se colocasse na geladeira ia virar coalha. Ok? Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP, né, em células eucarióticas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais. Né? Então, ele está falando aqui de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que foram incorporadas por células mais complexas, não, opa, eu reguilo. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é capacidade de produzir moléculas de ATP. Não está falando disso, ele está falando porque teve esse processo de incorporação. Presença de parede celular, presença de membrana envolvente separando a matriz mitocondrial, capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante bacteriano, presença de um sistema enzimático eficiente em reações químicas do metabolismo aeróbico. Então, aqui, turma, a letra correta aqui é a letra D, ok? Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. Então, a mitocôndria, como eu falei, ela é autônoma, ela possui DNA bacteriano, não, DNA próprio, tá? Então, ela consegue sintetizar, ela consegue produzir novas bactérias a partir... Estou com bactéria na cabeça. Então, ela tem capacidade de se autoduplicação, tá? Sem precisar que um núcleo celular mande o comando para que ela se duplique, ok? Então, aqui, o que vai acontecer? É ela que comanda, tá? É ela que vai mandar, beleza? Ela que consegue se duplicar sozinho, né? Opa. Para a identificação de um rapaz vítima de um acidente, né, fragmentos de tecido foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pais, avô materno, filho e filho. Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial para dirimir, né, dúvidas, né, para esclarecer essas dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do quem? Pai, filho, filha, a avó materna ou avô materno. Tá, turma? Aqui vai ser da avó materna. Lembrem aqui, ó. Mitocôndria, herdada da mãe, DNA mitocondrial. Como ele falou aqui que é utilizar o DNA mitocondrial, então, onde é que tem mulher aqui? Né? Tem que vir, ó, herda, né, da mãe. Então, não vai vir da filha. O pai não vai passar para a filha. Então, como é que quer identificar o corpo desse pai? Tem que analisar de quem ele veio. Então, através da avó materna, né, que ele recebeu o DNA mitocondrial, a avó passou para a mãe e a mãe passou para ele. Mas querem verificar, né? Não sabe quem é a mãe desse rapaz. Então, vai ser através do DNA mitocondrial da avó, né, que vai passando, né, de geração
para a geração. Então, a mulher, o DNA mitocondrial, ele vai passando, né? É herdado da mulher. Aqui, turma e gêmeos, né? Vou falar em gêmeos, parabéns, meninas. Felicidade pelo aniversário de vocês, viu? Saúde, felicidade, que Deus continue abençoando vocês, tá? E parabéns pelo dia, né? Foi ontem, a aula de quinta, né? Estou gravando na quarta, parabéns ontem, né? Felicidade para vocês, meninas. Eram desse tamanho na época lá do outro colégio, agora já estão bem grandes, né? O tempo voa, né? E todo Pokémon evolui. Tá? E gêmeos idênticos e gêmeos fraternos, né? As meninas do terceiro ano são gêmeos idênticos, as meninas do sétimo ano são gêmeos fraternos, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? Quando é gêmeos idênticos, né? Gêmeos univitelínicos, o único ovo, né? Fecundado, né? Se divide em duas células, né? Então, o único ovo acabou sendo fecundado, esse ovo, ele vai se dividir, dando origem a duas células. E as duas massas celulares originam dois indivíduos idênticos, né? Estão ligados pela mesma placenta, só que cordão umbilical diferente. Já gêmeos fraternos são dois indivíduos, né? São dois óvulos, são fecundados, cada um por um espermatozoide, e começam a se dividir, né? Separadamente. Os zigotos continuam a se dividir e formam duas massas de células independentes. As duas massas de células originam dois gêmeos fraternos independentes, né? São gêmeos, né? Multivitelíneos, né? Bivitelíneos, né? Então, cada gêmeo desse aqui pode nascer, né? Um branco, um moreninho, branco, uma menina ou um menino, ok? Então, eles vão estar ligados por placentas diferentes, né? Diferente dos idênticos. Idênticos, mesma placenta, gêmeos diferentes, placentas diferentes, né? E aqui, para encerrar a nossa aula, né? Técnica de clonagem, o que é utilizado aqui, né? Clones têm genética, né, nuclear igual ao clonado, mas com mitocôndrias iguais à do doador do óvulo. Então, o que eles fazem aqui? Eles retiram, tá? Como ele pega aqui, ó, o núcleo do óvulo receptor é retirado. Então, eles retiram, tá? O núcleo do óvulo, né? Do receptor, daquele que quer se produzir. Então, ele retira, pega, né, o óvulo, retira o núcleo. O que eles vão fazer agora aqui? Ó? Uma célula adulta reconhecida pelo animal, que deve ser clonada, né? Uma célula cultivada em laboratório para perder a maturidade, né? E depois é aplicado impulso elétrico. Então, antes de aplicar o impulso elétrico, o que ele fez? Ele retirou o núcleo, aí ele vai pegar uma célula somática. Pega essa célula somática, retira o núcleo dela. Professor, por que ele retira o núcleo de uma célula somática? Porque ela tem os 46 cromossomos, ela tem os cromossomos completos. Vamos supor que é de um humano, né? Ela é diplóide, ela tem todos os cromossomos. Pegou uma célula haploide, retira o núcleo, pega uma célula diploide e retira o núcleo dessa célula diploide e coloca nesse óvulo. Depois você passa por processos elétricos, né? São várias e várias, por exemplo, lá na época da Dolly, foram várias tentativas para que conseguisse, né, dar origem a ela, ok? Muitos óvulos foram, né, descartados porque não funcionou no início. E com a fusão do núcleo, né, da célula adulta, é transferido, né, para o óvulo. Após, né, passar por algum processo químico, a célula começa a se comportar como um zigoto. A célula começa a se reproduzir e se torna um embrião pronto para ser fecundado em uma mãe de aluguel, né? Então, ele vai ter característica de quem? Daquela célula, daquele organismo, da onde você tirou a célula diploide, tá? A célula somática, não germinativa. Já a técnica de transgenia, transgênicos são quaisquer seres que recebem genes de outros, né? Normalmente cria-se um organismo transgênico com a intenção de melhorar, né, produtividade ou, no caso, né, do mosquito da dengue, diminuir a questão da fertilidade. Então, o que é que acontece aqui? Você tem esse organismo, ele não tem resistência a ambientes secos, nem a pragas. Este aqui tem. Você tira o gene deste e introduz nesse aqui. Então, você o modificou. Agora, ele tem capacidade de se adaptar àquela região seca, né? A falta de água e a pragas. Então, você faz isso. Você te retira um gene de um e transfere para um outro. Ó, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. O transgênico, você tem que transferir o gene. Okay? Você transfere, transgenia, transferência de gene. Um organismo geneticamente modificado, você pode retirar uma característica dele que pode estar trazendo prejuízo.
tá? Você tira uma característica dele lá que possa ocasionar prejuízo, né? Já no transgênico, você transfere, você introduz um gene. Por isso, muitas pessoas são contra, porque você não sabe o que é aquilo que está se inserindo, o que é aquilo pode originar, né? E tem que, todo o alimento, qualquer coisa tem que vir identificado, né, pelo triângulozinho com o T. Se você comeu Doritos hoje, comeu biscoito, você vai ver lá que tem o Tzinho de transgênico. Turma, essa aqui de 2013, né, ele fala assim, ó, a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplasto, em substituição à metodologia clássica de inserção, né, no transgênio, no núcleo de célula hospedeira, resultou, né, no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial, né, para comercial de várias proteínas recombinantes, o que podem ser cultivadas, né, cultivadas em grandes fermentadores, né, grandes produtores, né, de utilização, okay, de fermentadores. Ele coloca aqui, ó, considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela poderia ser utilizada para a inserção de transgênes em levedura? Então, qual é que você vai fazer a utilização aqui, turma? Você, né, vai utilizar... Opa! O que você vai utilizar aqui? Você vai fazer com que haja, né, a utilização de mitocôndria. Porque ó, ele quer fazer aqui, ó, em não célula fotossintetizante. Ó, se você verificar, vem bem aqui, ó, célula não fotossintetizante, né? Ele quer que seja uma que não realize fotossíntese, né? Então, por quê? O que ele quer fazer que você utilize aqui, ó? Opa, cadê? Ó, organismo não fotossintetizante, como as leveduras, que são usadas para de comercial de várias proteínas recombinantes que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela poderia ser utilizada para a inserção de transgênios em levedura? Aqui, turma, seria, né, a mitocôndria. Como ela tem DNA, então ela vai multiplicar, ela está se multiplicando, né? Então, tá? Ela faz com que haja produção de energia, então ela tem capacidade de se duplicar. Qual é a organela, turma, que tem DNA próprio? A mitocôndria. Lisossomo tem? Não. Perixomo tem? Não. Complexo e retículo tem DNA próprio? Não. Então, onde você colocaria numa organela que tem DNA próprio? A mitocôndria. A mitocôndria, ela tem o seu DNA próprio. É por isso que fala. Então, como ele quer, ó, que haja, né, a produção, a sintetização, ele vai fazer com que seja colocado numa mitocôndria, porque ela tem o DNA, tá? Ela não depende do núcleo celular. A outra aqui, em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura, né? Então, eles verificaram uma bactéria que continha um gene que codifica, né, conferia resistência às pragas. Então, o que ele fez? Bactéria, isolamento, né, do DNA bacteriano, clonagem do DNA, extração do gene de interesse e fabricação do gene, né, inserção do gene nas células do tecido da planta. Muitos alunos foram marcar aqui, ó, clone, marcaram letra A, mas não é. Só que o que aconteceu aqui no 3? Porque ele fala clone do DNA. Você tem que clonar, você tem que duplicar. A banca também ela foi maldosa, né? Ele está duplicando, clonando, né, turma? Ele se duplicou, ele clonou, ele deu origem a um igual a ele, né? Só que ele fez com que houvesse um clone para que ele tirasse, né, extraísse o gene de interesse e começasse a fabricar mais genes, né, de adaptação às pragas. E ele colocou, né, nessa planta. Então, ele tirou de um e colocou no outro. Quando ele faz isso, ele cria um transgênico, letra E. E, para finalizar, o milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse... Né? Opa! O milho transgênico é produzido a partir de manipulação do milho original, com a transferência, né, para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A resposta aqui vai ser da letra E, né? Da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Não fez com que surgisse, né, um DNA recombinante é porque você misturou. Surgiu, né, esse DNA. A partir desse DNA, o que você faz? A leitura. Quando você faz a leitura, você faz a tradução. Você produz um RNA. Esse RNA mensageiro, ele vai para o organismo para sintetizar
novas proteínas e novos genes de interesse, né? O meio transgênico produzido a partir da mutação original, com a transferência do gene para isso, né? Característica de interesse seria manifestada pela ocorrência, né? Então ele quer saber pela tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA. Você modificou esse DNA, vai começar a leitura, tá? Então a resposta aqui é a letra E. Olha, eu corri porque vou ser mais devagar, ó, 39 minutos, né? Eu ia fazer em 25, mas passou. Desculpa, tá, turma? Mas é isso, né? Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp, ok? Tchau, turminha. Até... Não sei quando. Brincadeira. Tchau. Saudade, galera. Um abraço.